Quando eu comecei a fazer quadrinhos, uma das minhas maiores dificuldades foi expressão facial. Era muito difícil fazer rostos expressivos, dinâmicos e autênticos, né? Com o sentimento que o personagem estava passando naquele momento, seja de tristeza, seja de alegria, seja de susto, né? Então eu tinha que emular, né, a expressão facial de acordo com o que o personagem precisava, né, representar naquele momento, né? E quando eu comecei a desenhar logo no começo, eu tinha muita dificuldade em desenhar rostos, né, expressivos. Eu sempre desenhava rostos robotizados, né? Aquele rosto que a gente desenha quando está começando a aprender a desenhar, que é rosto padrão. Ó, você vê como que eu tô? O olho não mexe, sabe? Aquele rosto que não tem vida, parece rosto de robô. Um rosto totalmente sem expressividade, sem interesse, né? Porque quem que vai ler alguma coisa ou vai ter interesse num personagem que não tem expressão, que não emite sentimentos através da expressividade corporal, que é algo muito importante, né, para nós humanos, né? Nós emitimos esses sentimentos, né? E eu acredito que para o desenhista iniciante isso seja realmente muito complicado, porque você precisa entender o aspecto do rosto, a estrutura facial, para conseguir emitir certas expressões que são bruscas, né? Como um grito, um susto, né? E muitas das vezes a gente acaba indo para aquela ideia do cartoon, né? Da estilização para ficar mais fácil de emitir ou para intensificar certos tipos de expressão, como muitas vezes mangakas, autores de mangás fazem, né, que é deixar aquele rosto meio infantil, né, para emitir tristeza, choro. Mas isso é em casos mais cômicos. Mas quando você quer emitir algo mais sério, você precisa aprender a fazer a estrutura real do rosto, né? E hoje eu tô aqui para ensinar vocês a fazerem isso. Para quem não me conhece, eu sou Hagar, desenhista há 10 anos e autor de um quadrinho chamado Kimi Ouzan, que é de gênero ação e aventura, que está disponível para leitura gratuitamente no site da Flipthrough. Já tem 30 capítulos disponíveis para vocês lerem e vai ser uma alegria imensa terem vocês como novos leitores da minha obra. Eu espero que vocês gostem. Também me sigam nas redes sociais, Hagar Solieste para todas elas, Instagram, TikTok e Facebook. Então, bora pro vídeo. É muito comum quando um desenhista iniciante está começando a desenhar que ele use muito referências como ajuda ali para conseguir fazer os seus desenhos, né? Então a gente copia muito desenho, a gente faz muitas cópias de outros criadores, de fotos, né, de outras mídias para conseguir emular aquela certa característica que a gente quer emular, né? Muitos desenhistas, né, antes de aprender a desenhar, começaram copiando o desenho, né? E até hoje muitos ainda copiam desenho, né? E muita gente copia a realidade, como por exemplo os desenhistas que usam do desenho realista para desenhar certo artista ou desenhar algum cenário, né? Então é importante nós observarmos. Então a primeira dica é: usem referências. Referências são importantes para você aprender a emular a realidade dentro da sua arte, né? É muito importante que a gente saiba usar as referências de forma certa e também de forma com que nos ajude a facilitar e a entender melhor o processo. Então é muito importante usar referência. Nunca faça nada sem usar referência, mesmo que você saiba o conceito. Segunda dica: respeite o processo. É muito comum também que desenhistas iniciantes comecem a desenhar já pensando no resultado final, já pensando em como vai ficar. E assim, normal a gente imaginar o desenho pronto, né, quando a gente está desenhando ali. Mas a coisa mais importante a se fazer é aprender a entender o processo. Como assim entender o processo? Você precisa entender o que está fazendo. Você precisa saber a proporção exata que você está colocando no seu desenho. Você precisa entender se você está utilizando das ferramentas certas, da estrutura certa de esboço para conseguir formar aquele desenho. Então, tudo isso tem uma etapa, né? E não é legal que a gente pule as etapas, né? Que a gente muitas das vezes faça um desenho já começando pelo fim, né? Eu vejo muitos desenhistas que pulam a parte de esboço, a parte de estrutura e já começam com arte e finalização logo de cara. Isso é um risco, né? Porque assim, é muito
muito fácil da gente, por mais que a gente tenha uma boa memória muscular, né, é muito fácil a gente sair da proporção, perder um pouco ali da noção do que a gente está fazendo, né? Porque um desenho, ele tem camadas. Se você não respeitar as camadas, as chances de você errar e de acabar estragando a sua arte, o seu desenho, é muito grande. Então, complementando a segunda dica, a terceira dica, comece pelas formas. Gente, é muito importante que a gente comece pelas formas. Nós vamos construir um rosto aqui. Então, qual é o formato de um rosto, né? A gente já tem essa noção, né? Tudo tem uma forma. O formato de um rosto é um formato redondo, né? É um formato circular, né? Você vê o meu rosto aqui, ele é um formato circular, tirando o cabelo, né? Um formato circular, o meu crânio é o circular, né? As minhas orelhas são circulares, os meus olhos, eles são ovais, né? Então, tudo tem uma forma. Então, é legal a gente sempre começar pelas formas e não já tentando emular ali é, as características do nariz, da boca, assim, antes construir toda essa base que vai te proporcionar um desenho mais correto e harmônico possível. Complementando a terceira dica também, a quarta dica é: entenda as proporções do rosto, né? Nós vamos construir um rosto aqui, né? Você precisa entender o que você está fazendo. O espaçamento entre o olho, entre a boca, nariz, então tudo tem um espaçamento, né? Eu sempre falo que o nosso corpo, todas as coisas que existem, elas são simetricamente assimétricas, porque não existe uma simetria padrão, entendeu? Você não vai usar a mesma simetria exatamente igual para outros rostos, porque cada rosto tem uma forma, cada rosto tem um formato. Então você vai adaptando, obviamente, o mesmo padrão de esboço, né, para as proporções daquele rosto, ou daquele personagem, ou daquele cenário. Então, tudo tem uma proporção e nem todas as proporções são iguais. Vamos para a próxima dica, que é: entenda como o rosto se comporta com diferentes expressões. Isso aí a gente vai fazer na hora ali, quando eu estiver desenhando com vocês, né? Porque a gente sabe que o rosto ele tem diferentes expressões, você tem que aprender a emular essas expressões. Então você tem que entender como que é as diferentes expressões para conseguir encaixar o rosto, né? Quando sei lá, o personagem está gritando com raiva, ele vai abrir a boca, né? Então, ó, quando você abre a boca, você está vendo que essa parte do maxilar, ela estica. Então, a proporção do rosto com a boca fechada não vai ser a mesma com a proporção com ela aberta. Vai esticar essa parte aqui. Então, tem todas essas etapas que a gente vai começar agora. Então, vem comigo que eu vou mostrar aqui para vocês na prática como desenhar um rosto expressivo, fluido e harmônico, ok? Vamos lá. Bom, a primeira etapa de um desenho é com certeza o esboço, a estrutura, o esqueleto que a gente vai montar para que o desenho saia o mais perfeito, o mais correto possível, né? É óbvio que eu vou fazer uns esboços aqui para vocês, mas a noção é a mesma, tá? Nós definimos as linhas horizontais e verticais, né? Da boca, do nariz, dos olhos principalmente, né? E a gente vai esquematizando e montando todo o arquétipo do rosto, né? Vocês veem aí que eu já separei os olhos. As orelhas sempre vão ser do tamanho da medida do olho até o nariz. E ele sempre vai fazer um C para dentro, né? Aquele C bem espremidinho, bem pequeno. Agora, para colocar o tamanho do pescoço, você pode usar as linhas centrais dos olhos, que no caso seria pescoço de criança, as linhas de fora dos olhos, que seriam pescoço de adulto, e as linhas entre a orelha e o maxilar, que seriam mais o pescoço de pessoas musculosas, né? Então agora a gente só vai passar aí o contorno, né? Por cima, né? Geralmente quem está desenhando, né, no papel, vocês podem apagar um pouco, deixar bem fraquinho e ir contornando por cima. E agora a gente vai delineando aí direitinho o rosto, né? Agora a gente vai pro cabelo, né? Notem que eu não tô detalhando o cabelo porque não é uma parte essencial aqui
do personagem no momento, né, do estudo. Agora a gente vai, né, montar o esboço com a expressão. Notem que eu simplifiquei bastante o esboço inicial, que eu estava mostrando para vocês como que tinha que fazer. Delimitei algumas medidas, né, essenciais, que eu já sei onde que vão ser encaixadas, e vou começar a desenhar. Notem que primeiro a gente está fazendo um rosto assustado. Então, qual que é a característica? É os olhos maiores, né, mais abertos, né, com as pupilas aparecendo por completo, a boca aberta e as sobrancelhas arqueadas para cima. Isso dá um ar de quê? De susto, de surpresa, né? Coisas que geralmente nós faríamos se nós estivéssemos surpresos com alguma coisa. Utilizando do mesmo rosto, faremos a expressão de raiva. E note que os olhos vão ficar um pouco mais arqueados para frente e um pouco menores, né? Vamos colocar um pouco mais de marcas de expressão na parte do nariz e boca, né, para definir bem a raiva que o personagem está sentindo. E as sobrancelhas ficarão arqueadas para baixo. Isso ajuda a dar mais tensão para o rosto. Tirando que, como os olhos eles estão mais fechados, a pupila não aparecerá 100%. Então ele ficará com o olhar mais centrado e mais furioso. Agora, o nosso último esboço se tratará de uma expressão de desespero, do qual nós deixamos os olhos bem abertos, né? Repare que é uma posição em semi-perfil, então vai aparecer que um olho está menor que o outro, seguindo a linha horizontal ali do rosto. E para ele estar em desespero, a gente vai colocar ele com a boca aberta, no qual o maxilar ficará maior. Então reparem que vai ficar mais longo o queixo. E marcando um pouco a expressão do nariz ali perto da boca, né? Dá para perceber que ele está realmente com um tom de desespero. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Dessas dicas que eu dei, não chegam nem a ser uma aula, mas uma noção de tudo aí, de como construir rostos, né, de toda essa parte estrutural. Eu espero que vocês tenham gostado. E, gente, é muito importante que vocês mantenham os seus treinos. Beleza, aprendeu aqui? Nossa, já conheci, já sei. Pronto. Não, continuem estudando. Peguem outras referências, façam de novo, tentem novamente. Não deixem de estudar os rostos, não deixem de estudar expressões novas, diferentes, para que você não fique acostumado a fazer sempre a mesma coisa, né? Porque quando a gente se acostuma, a gente para de evoluir. Então eu espero que vocês melhorem cada vez mais e se tornem grandes desenhistas. E a gente vai se encontrar uma hora aí, pelos caminhos da vida aí, quem sabe não trabalhando junto. E é isso, gente. Então, ó, agradeço para quem viu esse vídeo até aqui, né? Eu vou deixar o link do meu mangá aqui, o meu mangá aqui, meuzão, para vocês lerem, né? Para quem tem interesse. E também, gente, me sigam nas redes sociais. Olha, eu posto muita coisa nas redes sociais e no TikTok principalmente. Eu posto muito tutorial, eu posto muito do meu mangá, né? E com ele eu posto muito da minha experiência como desenhista. Eu acredito que isso vai ajudar vocês muito no desempenho de vocês, na caminhada de vocês rumo a aprender a desenhar ou se tornar um desenhista, se tornar um artista, independente da área que você seguir. Pode ajudar em diversas maneiras e quem sabe vocês não se tornam um fã da minha obra chamada Kimiozão, ok? Então maratone os outros vídeos aqui no canal também, que eu tenho outros tutoriais e também eu falo um pouquinho da minha obra, falo um pouquinho de como eu me tornei um mangaka e também de como eu criei a minha obra de 10 anos de publicação, não, de produção. Então, é isso, gente. Eu agradeço a todos aí que chegaram até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!